Tô gravando esse vídeo para deixar registrado um fato que aconteceu comigo. Eu queria compartilhar com vocês, até mesmo para deixar de prova aqui como mais uma tentativa de resolver. Foi uma coisa que aconteceu comigo com a instituição financeira do Mercado Pago. E eu vou resumir para vocês como que foi a história, o que aconteceu. E depois eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês nos comentários. O que poderia ser feito, se tem algo que possa se fazer para resolver e tal. No dia 2 de maio eu entrei em contato com o Mercado Pago com a seguinte dúvida. Eu tinha um empréstimo com eles que faltavam 3 parcelas para quitar. Aí eu entrei em contato com o Mercado Pago. Eles me direcionaram pro WhatsApp. Um atendente me atendeu, né? E eu questionei ele, perguntei para ele se eu pagasse adiantado as 3 parcelas que faltavam, se eu conseguiria fazer outro empréstimo. Por quê? Vou até mostrar alguns prints para vocês. Com o meu salário eu conseguiria pagar minhas contas tranquilamente, né? Aí eu perguntei para eles se eu conseguiria fazer outro empréstimo quitando os 3 meses adiantados que faltavam. E ainda questionei eles que eu só faria a operação se tivesse certeza que conseguiria fazer outro empréstimo, porque eu usaria todo o meu salário para fazer a operação, né, para quitar os empréstimos. Aí o atendente falou que disse que eu poderia fazer sem receio nenhum, sem se preocupar, que eu conseguiria fazer outro empréstimo. Beleza, passaram-se aí 8 dias, chegou no dia 10, eu recebi o salário do mês, né? Fui lá no empréstimo, selecionei as 3 parcelas que faltavam, quitei o empréstimo. Após quitar, fui para... Tá, até aqui mostrar o comprovante para vocês. Detalhe, tem outra questão que eu esqueci de falar. O empréstimo seria tanto para pagar as contas, eu quitaria o empréstimo, o valor do empréstimo, metade seria para as contas mensais e a outra metade seria para investir na minha loja, né? Comprar uns produtos para revender e tal. Aí beleza, quitei o empréstimo, aí fui lá para fazer um novo empréstimo. Quando eu abri a aba de empréstimo, a opção tinha simplesmente sumido. Eu não conseguia nem mesmo fazer uma simulação, como eu fazia antes, né? Antes tinha como simular e fazer o empréstimo se eu quisesse. Eu não conseguia nem mesmo fazer a simulação. Aí beleza, eu já fiquei meio desconfiado, né? Meio desesperado, porque muitas contas para pagar. Eu usei todo o dinheiro para quitar o empréstimo, mas aí tranquilo. Entrei em contato com o Mercado Pago novamente. Eles me atenderam normalmente, me enviaram pro WhatsApp. No WhatsApp a gente começou a conversar, expliquei a situação para eles. Falei para eles, podia ler a conversa, que a conversa ele tava lá, né? Eles leram e confirmaram que realmente o funcionário tinha me dito que eu conseguiria fazer outro empréstimo, porém essa informação estava errada. Não era possível fazer outro empréstimo. E o atendente me informou que os empréstimos são liberados de mês em mês, mensalmente, ou é de 3 em 3 meses, eu não lembro certinho. Mas as análises de crédito são feitas num certo período, 2 meses, 3 em 3 meses. E eu pagando adiantado, não tinha garantia nenhuma de que eu faria um novo empréstimo. Eu falei pra eles, beleza, mas o que eu faço então? Porque eu usei todo o meu salário para quitar o empréstimo, acreditando na palavra de um funcionário, eu conseguiria refazer outro. E as informações repassadas pela instituição são de responsabilidade da instituição, certo? E eles simplesmente me falaram que não poderiam fazer nada, porque é totalmente automático o sistema de empréstimo, de liberação de crédito, faz análise totalmente automática, eles não poderiam fazer absolutamente nada. Questionei novamente, falei, olha, eu falei com o funcionário que eu só faria se tivesse certeza, porque era todo o dinheiro que eu tinha. Eu ia ficar sem dinheiro nenhum para todas as despesas do mês. Tudo mesmo. Água, energia, internet, alimentação, transporte, tudo. Eu tava usando todo o meu dinheiro para fazer e girar a empresa, né? Conseguir renovar o estoque e pagar as contas. E o funcionário me deu certeza que eu conseguiria fazer. E eles simplesmente me disseram que não podia fazer nada, que as análises eram automáticas e quando tivesse novo empréstimo, eles iriam liberar para mim. Eu falei, vocês não conseguem cancelar a operação e me fazer o estorno? Aí eles disseram que não, como já tinha sido feita, também era automática, eles não conseguiam fazer. E disseram que iam encerrar o atendimento e simplesmente me deixaram falando sozinho. Eu já fiquei bem desesperado com toda essa situação. Tem uns 3 dias aí, desde o dia 10 eu não consigo dormir direito, de preocupação com as contas, né? Porque as contas estão chegando. Inclusive no próximo dia 16 eu tenho uma fatura do próprio Mercado Pago para pagar e não tenho dinheiro. E o que vai acontecer? Além de eu pagar juros, porque vai ficar de um mês para o outro, ainda vai ter, a instituição ainda vai colocar restrição no meu nome. Ou seja, por um erro que eles cometeram, eu vou pagar juros e ainda vou ter o nome restrito no SPC, no Serasa, não sei, por causa de um erro do funcionário deles. E eles simplesmente disseram que não podem me ajudar e encerraram o atendimento comigo, falando ainda, explicando a situação para eles. Aí beleza, eu fiz reclamação no Procon, fiz no Reclame Aqui, no Jus Brasil, eu achei um site lá que fazia reclamação também, e por lá um advogado conseguiu entrar em contato comigo, disse que dava para entrar com ação, porque as informações passadas pela instituição é de responsabilidade da instituição, mas eu não decidi o que eu faço ainda, porque tem que pagar os honorários do advogado, né, e eu estou zerado, eu acredito que eu tenho uns 80 centavos na conta, vou botar um print aí pra vocês. E essa aí foi a situação do Mercado Pago. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Por isso que eu entrei em contato com antecedência, mais de uma semana antes. Foram 8 dias antes de eu fazer a operação. Entrei em contato para confirmar com eles se era possível. Eles me disseram que sim, que eu podia fazer tranquilo, sem se preocupar, que assim que eu quitasse o empréstimo, o outro seria liberado. E essa foi a história de como eu fui enganado pelo Mercado Pago. Agora eu tô com a dívida aí, os 2 cartões dá uns 2 mil mais ou menos. Até o mês que vem eu não sei quanto que vai estar, por causa dos juros, né? E ainda tem internet, tem energia, gasolina, que é o transporte que eu
uso para trabalhar também. A alimentação, né? Eu tô praticamente zerado. Deve ter 80 centavos na conta. Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí nos comentários. Se é possível fazer alguma coisa, se a instituição está errada, ou se não tem como recorrer, se foi erro meu, ou o que dá pra fazer. Eu gostaria que vocês comentassem aí também, dessem a opinião de vocês. Esse foi o vídeo contando a história, e se eu tiver alguma atualização, eu trago novamente pra vocês.